com as questões, porque aí fica melhor, né, para subir ele. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses das frases 1 a 3. Arqueócito, coanócito, espícula, pinacócito e porócito. Então essa é sobre os poríferos, né? Essas três primeiras. Nas esponjas, a célula responsável pela distribuição de alimento e pela formação de outros tipos celulares é o arqueócito, que também é conhecido como amebócito. Por que ele recebe esse outro nome, arqueócito? Porque ele vem de basal, primitivo, porque ele dá origem a diversas outras linhagens celulares, né? Ele é tipo uma célula tronco aí do porífero e é ele que garante todo o poder regenerativo desses animais. 2. Uma célula atravessada por um canal permite a entrada de água no corpo das esponjas, pois daí trata-se do porócito. Atravessado por um canal é a célula que delimita o poro, o porócito. 3. É uma célula flagelada com um funil membranoso que reveste as cavidades internas do corpo das esponjas, coanócito. Uma das células mais características desses animais, né? Ela tem um colarinho, por isso coa, e um flagelo. E ela bate, esse flagelo agita, pega algas, fitoplâncton, zooplâncton, vai para dentro do colarinho, aí ela fagocita e faz a digestão intracelular. Esses animais têm digestão intracelular, os poríferos, filtradores. 4. O filo Cnidaria inclui, entre outros organismos, as águas-vivas, esponjas, lombrigas, não, nematóide, planárias, não, plateuminto. Então, as águas-vivas. Não sei se é fácil, hein? Mas não é de vestibular, né? É só do livro. O filo Plateumintes inclui, entre outros organismos, águas-vivas, B, esponjas, C, lombrigas, D, planárias. As planárias é o exemplo mais consagrado de plateuminto, né? É a mais famosa, que é a vesguinha lá, né? Tem as manchas ocelares vesguinha e de vida livre. Ou seja, não é parasita. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses das frases 6 e 7. 6. Organismo no qual vivem os estágios imaturos e assexuados de um parasita é chamado de hospedeiro intermediário. Muitas das doenças tropicais... O que são doenças tropicais? São doenças causadas por parasitas e não por bactérias. Quais parasitas? Protozoários e vermes. Então, os plateumintos, eles têm algumas verminoses, né? No grupo dos plateumintos existem algumas verminoses que têm um hospedeiro intermediário. Então, por exemplo, a esquistossomose. Você tem dois tipos de larva. Branco. Tô ficando velho. O miracídio e a cercária. O miracídio, ele tá vivendo a vidinha dele lá na água, ele vê um caramujo, o Bionfilaria. Aí ele vai e entra nesse caramujo e se reproduz assexuadamente. É uma reprodução neotênica, vamos dizer assim. Ou seja, ele é uma larva ainda e se reproduz. Nossa, ele é pra frente essa larva, hein? Verdade. Só que é assexuada, viu, gente? Então, aí ele se divide, né? O miracídio se diferencia e dá origem à cercária. A cercária vai entrar na pele do indivíduo humano, do mamífero qualquer, e se alojar no fígado e virar o adulto. Aí sim vai fazer reprodução sexuada. Ou seja, quem que é o hospedeiro definitivo aí dessa história? O mamífero, o humano. E o caramujo? Hospedeiro intermediário. Por quê? Porque é fase assexuada. As larvas ali se reproduzem assexuadamente. 7. O organismo no qual vivem formas adultas ou sexuadas de um parasita é chamado de hospedeiro definitivo.
Escreva no seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarde entre parênteses das frases 8 a 10. Um nematódio, ou nematóide, parasita que vive no intestino humano e é adquirido pela ingestão dos ovos do verme é o esquistossomo. Não, peraí. Ah, não. D. Lombriga. Claro, esquistossomo não pode ser, porque o esquistossomo não é um nematóide, né? Ele é um plateuminto, ele é um verme chato. Foi o que a gente acabou de falar, né? O ciclo de vida dele. Mas por que não podem ser os outros, professor? Porque o ancilostoma é um nematóide também, mas ele penetra ativamente pela pele, principalmente pela sola dos pés, né? O famoso amarelão. Então o indivíduo anda descalço, as larvas penetram pela sola dos pés e vão se alojar aí no trato digestório. Filária, por que não é filária? Filária também é um nematóide, mas ela vive nos vasos linfáticos e é transmitida pela picada de um mosquito. Pela ingestão de ovos, nematóide dentro dessas possibilidades é a lombriga. O esquistossomo também não poderia ser porque é por penetração ativa das larvas, né, na pele também do indivíduo aí. Tá bom? 9. Um nematóide, ou nematódeo, parasita presente no solo, cujas larvas penetram ativamente na pele e se instalam no intestino humano, é o ancilóstomo. Ancilostoma duodenalis, vive no duodeno. Tá bom? Eu tô falando muito tá bom, né? Tô falando, esse professor a gente nem tá aqui. Fica falando tá bom, que mania, infernal. 10. Um nematódeo parasita que vive nos vasos linfáticos e se adquire pela picada de certos mosquitos é o Filaria. 11. O filo molusca inclui, entre outros organismos, as águas-vivas? Não, esse é quinidário. Minhocas? Não, esse é anelídeo. Planárias? Não, esse é plateuminto. Ostras? Bivalve. É uma classe de moluscos que tem 2 conchas. As ostras, mexilhões. Nós temos os gastrópodes também, né? Que tem uma conchinha lá nas costas, um caramujo, caracol. Temos os cefalópodes, né? O polvo, a lula, em que a concha é interna e ajuda a formar a boquinha deles, o bico. 12. O filoanélida inclui, entre outros organismos, as águas-vivas? Não. Minhocas? Sim, minhoca é um anelídeo, um oligoqueta. Possui poucas cerdas no seu corpo, com reprodução sexuada hermafrodita, né? Pelo contato entre os clitelos de 2 indivíduos diferentes, que são uma porção de anéis anteriores que tem capacidade reprodutiva. São animais com excreção por nefrídeos, né? Mais ou menos um par de nefrídeo por cada metâmero, que é o anelzinho, né? 13. Os crustáceos incluem, entre outros organismos, escorpiões? Não, é aracnídeo. São os quelicerados, né? Eles têm na boca aqueles palpinhos assim, ó. Já viram? Aranha. Tem uns palpinhos aqui. São as quelíceras. Caramujos? Não, molusco. Caramujo é um molusco gastrópode. Lesmas? Não, também é gastrópode. Camarões? Sim, são os decápodes, né? Então, são crustáceos. Os quelicerados, inclui, entre outros organismos, minhocas? Não.
Lagosta? Não, é um crustáceo. Mariposa? Não, é um inseto. Insecta, classe insecta. Escorpiões? Sim, é um aracnídeo ou quilicerado. Tem esses dois nomes. 15. Depois dessa eu vou beber água, hein? O filo Equinodermata inclui, entre outros organismos, águas-vivas? Não. Minhoca? Não. Ouriço do mar? Sim. Planária? Não. Ouriço do mar, bolacha da praia, estrela do mar, serpente do mar, pepino do mar ou holotúria, né? Beleza?